como é a prevenção para combater o coronavírus? A característica do vírus é infectar, invadir uma célula e dela se ocupar. Como é que o vírus chega até as nossas células do trato respiratório? O caminho de entrada são as vias respiratórias, é o nariz, a boca, os olhos. E ele não consegue ficar solto na natureza muito tempo. Ele não tem uma estabilidade química. Ele precisa quase que, ao sair de uma pessoa infectada que está expelindo o vírus através de perdigoto, da tosse, do espirro, ele precisa rapidamente encontrar um outro lugar para se ocupar. E é o veículo mais, assim, de maior eficácia para isso ocorrer é o quê? A mão. É a nossa mão. Porque a gente toca em pessoas, nas secreções que saem dessas pessoas, na superfície, na própria pessoa, e a gente leva a mão ao rosto durante um dia com uma frequência muito grande. E nesse momento, se um pouquinho de vírus estiver ali, se você coçar o nariz, fizer uma atitude desse jeito, se ele tiver oportunidade, ele encontrar o nosso corpo ainda não muito preparado para aquilo, que a gente não tem uma memória imunológica de outras viroses ou daquele próprio vírus, ele consegue invadir, ele encontra a oportunidade de invadir essa célula. E começa a replicação e aparece a doença. Então daí que veio a coisa do álcool em gel e da máscara, que todo mundo foi para a farmácia atrás disso. Era para prevenção. Mas é efetiva? Essa prevenção é efetiva? O melhor de tudo é sempre a questão da lavagem das mãos. Isso aí tem uma eficiência muito grande. Você, com a lavagem das mãos, você consegue eliminar uma população de vírus que está ali temporariamente ocupando a sua mão. O álcool em gel também funciona bem. Essas duas medidas, de uma maneira geral, elas conseguem conter muito essa expansão, essa disseminação do vírus pela comunidade, pela sociedade. Doutor Celso, e a máscara? A gente vê tanta gente aí na rua com máscara, nos grupos de WhatsApp, todo mundo mandando a máscara como prevenção. O senhor recomenda? O que a gente faz com a máscara? Olha, existem diferenças. O lavar as mãos é uma atitude muito inteligente de prevenção individual. Perfeito. Quer dizer, manter as mãos livres dos vírus através da lavagem ou do álcool é uma prevenção própria, individual. A máscara é uma prevenção para o outro, para o coletivo, para o ambiente, para evitar. Então ela só faz sentido em quem é um portador do vírus, em quem está com a doença clínica. Já está doente. Então, é fundamental que uma pessoa que está com a síndrome, está doente, está com a gripe, né, provocada pelo coronavírus, que ela use a máscara para evitar que ela contamine o meio ambiente com isso. Então, a função da máscara não faz sentido quem está saudável usar máscaras. Não tem sentido técnico por enquanto. A gente não está detectando nenhuma vantagem nisso. E fora isso, a nossa prevenção natural, normal, que é uma boa alimentação, tá com as vacinas em dia, tá com o nosso check-up em dia, né, doutor Celso? Então, é claro que a gente não pode, é bom talvez esclarecer uma outra questão, e você falou, é muito importante. A gente tem que perceber que o vírus quer infectar uma célula, certo? Bom, nós somos... Agora, você acha que o nosso organismo ele é passivo, todo mundo que entra faz a festa? Claro que não. Nós temos, inclusive, o nosso sistema imunológico, a gente acha que o vírus tem uma sofisticação, quer dizer, o vírus para invadir uma célula, ele tem um mecanismo, é como se fosse uma chave que abre uma fechadura. É por isso que o vírus, por exemplo, cada vírus invade um tipo de célula. O vírus das gripes, das influenzas, das resfriados, ele invade as células do trato respiratório, mais alto ou mais baixo. O mais alto das síndromes mais brandas, mais suaves, o mais baixo tende a complicar mais porque pega pulmão. O vírus da AIDS, por exemplo, pega as células do nosso sistema imunológico. Então, cada vírus tem uma afinidade, tem a chave para abrir uma determinada porta de um determinado tipo de célula. Só que o nosso sistema imunológico não é indiferente a isso, muito pelo contrário. Vocês podem ter certeza que todos os dias a gente é invadido por uma série de micro-organismos que são contidos, às vezes, na porta de entrada, né, por onde ele chegou. Tanto que nós temos uma imunidade que é dita inata, que a gente já nasce com essa capacidade de identificar um monte de micro-organismos e ver que aquilo não faz parte do nosso corpo e eles são inativados. E existe aquela adquirida
que acontece nessas questões como nós estamos vivendo do coronavírus. Nós estamos, aliás, das infecções, 90% das pessoas, às vezes nem que estão infectadas pelo vírus, às vezes nem desenvolvem a doença ou tem uma doença muito branda. 10 a 5% é que vão ter uma manifestação um pouco mais pesada, grave, densa da infecção e uma parcela menor ainda que pode evoluir para a morte, exatamente por esse acometimento pulmonar.